Minha esperança está no Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Satisfação muito grande poder trazer uma palavra de Deus para você e para toda a sua família, que nos dão a honra de poder sentar para refletir naquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio da sua palavra. Hoje eu quero considerar aquilo que o autor aos Hebreus, no capítulo de número 3, no verso de número 7 a 19, tem a nos dizer. Leia comigo esta passagem. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Somente até aqui. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, por que nós temos tantas dificuldades para atentar e atender aos avisos? Talvez você possa responder dizendo, porque nós não entendemos ou entendemos mal aquilo que está sendo comunicado. Isto talvez se dê muitas vezes. Isso me faz lembrar uma experiência que aconteceu algum tempo atrás. Funcionários do zoológico de Kirby, Inglaterra, tiveram que pagar aos visitantes por artigos roubados por macacos. Sim, isto mesmo, por macacos. Mas o que os intrigou foi o item favorito que os animais roubavam: óculos. Uma investigação revelou, então, o motivo desses constantes roubos pelos macacos desses óculos. Pois bem, quando os visitantes iam visitar ali o zoológico, chegavam na jaula dos macacos, tinha um aviso lá na jaula do macaco. Um avisozinho pequeno, e quando eles se aproximavam para ler aquele aviso, que dizia aquela placa, cuidado, esses macacos roubam óculos. É nesse período que os macacos, então,
já lançava a mão e retirava os óculos dos visitantes desavisados, ou melhor, desatentos. Mas muitas vezes o problema não se deve ao mal entendido, mas a ignorar o aviso. O que você faz? Por exemplo, quando se depara com um aviso que diz assim: cuidado, tinta fresca. O que é que você faz quando se depara com um aviso dizendo que aquela tinta é uma tinta fresca? Bem, pensando como eu, geralmente, diante de um aviso como este, a minha atitude geralmente é de me aproximar e tocar naquela grade, tocar naquela superfície, para ver se ainda continua fresca aquela tinta, se aquela tinta continua molhada. Não prestar atenção aos avisos é algo perigoso, não é verdade? Isso nos leva a pensar numa situação em que viveram os moradores de Washington. Lembram? Exatamente do Monte Santa Helena, que estava prestes a entrar em erupção. Aquela montanha, ao entrar em erupção, a sua explosão, pasmem, foi maior do que a explosão de Hiroshima, da bomba de Hiroshima. 20 vezes mais a bomba de Hiroshima. Antes da erupção, os cientistas que estavam monitorando o pico daquela montanha não sabiam quando o vulcão haveria de entrar em erupção. Qual seria a dimensão daquela explosão? Todos os sinais de um vulcão vivo era evidente, era apenas uma questão de tempo. A mídia local divulgou maciçamente os avisos, relatou finalmente os sinais vitais do Santa Helena, mas com o passar do tempo, a grande erupção não havia acontecido. O povo, agora de forma desapercebida, campistas, fotógrafos e outras pessoas acabaram se mudando para mais perto daquele vulcão. Mas foi no dia 18 de maio de 1980, a montanha adormecida desde 1857 expeliu cinzas em direção ao céu, matando pelo menos 30 pessoas. Eles não deram ouvidos aos avisos e morreram de forma desnecessária. O texto que nós lemos hoje, de Hebreus capítulo 3, verso 7 ao verso de número 19, hoje nós vamos olhar para o segundo de dois avisos encontrados nessa carta aos Hebreus. O primeiro se encontra no capítulo 2, nos versos 1 e o verso 4, e aponta o perigo de desviar, e agora ele aponta o perigo de duvidar, de desviar-se do caminho do Senhor, e agora de colocar em xeque, de duvidar daquilo que está sendo entregue à comunidade dos cristãos hebreus por este autor. Hoje o nosso perigo, irmãos, é de ceder à pressão para retornar a alguma crença anterior,
Mas muitos membros da igreja precisam lutar contra a atenção de viver a vida, que não são essencialmente diferentes dos não cristãos ao seu redor. Não sejamos culpados por ignorar o aviso hoje. Aviso, não endureça o coração. É a ênfase desse texto. Por quê? Nós devemos ouvir atentamente esta orientação. Por que nós devemos ouvir cuidadosamente essa orientação? O verso de número 3 nos fala da autoria daquele que comunica esta mensagem. O verso de número 7, então, diz que, portanto, o Espírito Santo diz hoje, se ouvir a sua voz. Percebam que é a terceira pessoa da Trindade Santíssima que se dirige ao povo dizendo hoje, se ouvir a sua voz. Hoje aqui é enfático. Hoje Deus está falando através de alguém maior do que Moisés. O autor se preocupa em demonstrar a superioridade de Jesus. E hoje Deus espera que respondamos. O escritor está nos lembrando que a Escritura são inspiradas pelo Espírito Santo. Tem uma mensagem relevante e exige uma audiência atenta. Ele sabia que há uma tendência humana de adiar, de procrastinar, especialmente quando se trata de assuntos de ordem espiritual. Então, ele repete por 3 vezes a mesma expressão hoje. Observe, no verso de número 7, no verso de número 13, no verso de número 15, a mesma expressão, hoje. Hoje, é claro, indica aqui uma certa urgência. Não significa necessariamente um período de 24 horas, mas significa agora. Em outras palavras, refere-se a esse momento presente. Em 2 Coríntios, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo, ele declarou na sua epístola o seguinte, a seguinte narrativa. Paulo diz assim, ele declara, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A hora de responder a Deus é sempre agora. O problema começa quando ouvimos a palavra de Deus, sentimos até mesmo uma certa convicção do Espírito Santo e dizemos a nós mesmos que precisamos agir. Mas então não fazemos nada. Temos a tendência de procrastinar com as questões mais importantes da vida. Mas o aviso que percorre esta seção da carta é que se deixarmos de cumprir, quando desafiados pela palavra de Deus, enfrentamos o inevitável endurecimento que ocorre quando ouvimos e deixamos de responder. O coração fica mais duro toda vez que dizemos não a Jesus ou a qualquer parte da verdade ou vontade dele explicitada na palavra do Senhor. Se somos tentados a adiar nossas necessidades espirituais, essa palavra nos adverte sobre o perigo de escolhas tolas e nos encoraja a não perder o que Deus tem para nós, a não protelar cada oportunidade espiritual que Ele nos apresenta. Isto nos faz lembrar de uma situação que viveu um grande pregador, um grande pregador chamado Dwight Lyman Moody. Moody
chamou, né, de o maior erro da sua vida. E qual foi o maior erro da vida de Moody, que ele então nomeia? Aconteceu em 8 de outubro de 1871, durante uma série de pregações no Farwell Hall, em Chicago. Seu texto era: o que farei com Jesus, que é chamado Cristo? O que farei com Jesus, que é chamado Cristo? Depois de pregar o seu sermão em cima desse texto, na sua conclusão de sermão, Moody disse que daria ao povo uma semana para decidir sobre Jesus. Moody, então, embora tenha pregado sobre Jesus, o que faremos sobre Jesus, né, que é chamado o Cristo, Moody, ele, após este episódio, dá a oportunidade ao povo que deveriam decidir e teriam um prazo de uma semana para pensar acerca disso. Após este momento, ele dirigiu-se à senhora Sankey para realizar ali um solo. Sankey cantou Today the Savior Call, né? Ou seja, hoje o Salvador te chama. Parece, né, que não estava em consonância com o que Moody havia concluído. Ele dá uma oportunidade à sua plateia, ao seu público, aos seus ouvintes, que deveriam se decidir e teriam uma semana para pensar. Sankey canta, entoa uma canção intitulada Hoje o Salvador te chama. Não deixe, né, de fazer, né, hoje aquilo que você, né, é desafiado a realizar. Não é apenas um aviso para ouvir. Essa advertência do autor aos Hebreus, em segundo lugar, é um aviso, é um exemplo a todos nós a seguirmos. Hebreus 3, de 8 a 11, interpreta, né, o que nós encontramos no Salmo de número 95, versos 7 e 11. A narrativa, né, diz respeito a Israel. Israel aqui nos é dado como exemplo. Vamos considerar isso por um momento. Na longa história deste povo, né, nenhuma migração de pessoas começou tão bem, com grandes expectativas, como o exemplo de Israel, quando deixaram o Egito. Depois de ser escravos do Egito por 430 anos, Deus os conduziu com mão poderosa. Moisés, porta-voz de Deus, entregou o ultimato a Faraó: deixe o meu povo ir, conforme registro de Êxodo, capítulo de número 5, o verso 1. E depois de uma série de pragas mortais, culminando na morte de todos os filhos primogênitos entre os egípcios, Faraó finalmente resolveu ceder e deixou o povo ir. Mas assim que Israel entrou no deserto para começar a sua jornada, a sua peregrinação, Deus providenciou uma imensa coluna de nuvem para guiar o caminho durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Assim que os israelitas partiram, Faraó mudou de ideia e partiu no encalço, né, e partiu em busca dos israelitas para trazê-los de volta. Israel assistiu em camarim, né, de forma espantosa, quando Deus abriu o Mar Vermelho e permitiu que eles
atravessasse a pés enxutos aquele mar. Eles também foram testemunhas oculares que todos os soldados do exército de Faraó se afogaram em meio àquelas águas. No entanto, assim que eles celebraram, assim que eles se alegraram por esse tão grande feito, por esta vitória sobre a poderosa libertação que Deus operara na vida daquela nação. Em seguida, eles começaram a murmurar e a reclamar. Nos versos 8 e o verso de número 9 do Salmo 95, verso 8 e 9, nesses versos, o escritor nos conta como Israel provocou o Senhor. E o texto então nos diz assim: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem sido visto as minhas obras. Ao invés de ter um coração agradecido pela libertação de forma maravilhosa e provisões ilimitadas de Deus, havia uma atitude estabelecida e coordenada de desobediência no meio daquele povo. Porque tudo não corria exatamente como eles desejavam. Eles reclamaram do maná, e o que Deus fez? Deus mandou carne, Deus mandou as codornizes. Se queixaram que estavam com sede, e Deus providenciou que aquela rocha que o seguia brotasse, e a sede do povo foi descedentada. Mas o ápice da provocação do Senhor veio quando, com sua incredulidade catastrófica, chegaram à extremidade da terra prometida. Segundo o registro de Números capítulo 14, 2 espias foram enviados, ou melhor, 12 espias foram enviados para espiar a terra. 10 espiões voltaram com um relatório negativo de que não podiam tomar e se apossar daquela terra. Naquela noite, a incredulidade galopante no campo tomou conta do coração de todos que estavam naquele local, exceto Josué e Caleb, que se levantaram, dizendo que, apesar das dificuldades, eles então trazem um relatório positivo e convidaram o povo a subir de uma vez e possuir a terra. O povo procurou apedrejá-lo. Quando eles se recusaram a obedecer ao Senhor, ele então pronunciou o seu julgamento sobre eles. No verso de número 11 do texto em discussão, nós podemos então verificar exatamente isto. Nos versos 10 e 11, o escritor nos diz como Israel foi punido por Deus. Por isso jurei em minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Esta foi a punição de Deus àquele povo. Sabemos que Deus é amor, é um Deus justo, é um Deus misericordioso. Não podemos esquecer de que Deus também, Ele é juiz. Assim como os egípcios superaram o medo de Deus, os israelitas rapidamente superaram a sua confiança em Deus. A incredulidade deles custou tudo. Como resultado, eles perderam a bênção de Deus
no aqui e agora e eternamente. A geração de Israel não saiu do Egito, duvidou de Deus e por causa da dúvida deles, nunca entraram na terra de Canaã. Depois que eles deixaram o Sinai, uma jornada de 11 dias poderia levá-los à terra prometida. O povo de Israel vagou no deserto porque não tinha fé para entrar na terra prometida. Canaã não representa, meu querido irmão, o céu. Representa o lugar da bênção e vitória espiritual. Eles creram nele o suficiente para sair do Egito, mas não o suficiente para entrar em Canaã. Eles não creram em Deus o suficiente para entrar na terra prometida. Os 40 anos no deserto se tornaram em funeral de 40 anos. A média de mortos por dia era de quase 90, até que toda a geração que deixou o Egito desapareceu, exceto Josué e Caleb. Dos 600.000 homens que começaram a jornada para a terra prometida, apenas 2 homens chegaram lá. Isto 40 anos depois. A geração rebelde de Israel, que morreu no deserto, é citada aos crentes hebreus nos dias do Novo Testamento como um aviso solene para não repetir seus pecados. Eles não tinham fé para confiar a Deus o seu futuro. O escritor desta epístola aos Hebreus está falando com aqueles que já estão salvos, mas não entram, não desfrutam das bênçãos da vida cristã em virtude da sua incredulidade. Preferem permanecer no deserto, sem o conhecimento pessoal da palavra de Deus, ser membro da igreja, trazer a ela as suas contribuições, não é o suficiente. Precisamos obedecer cuidadosamente os avisos que a palavra do Senhor nos traz. Em terceiro e em último lugar, este é um aviso interessante, e em terceiro, esse aviso é uma instrução para colocar em prática. Os versículos de número 12 ao verso de número 15, aparece aqui, amados irmãos, 2 ênfases que eu gostaria de trazer para vocês nesta hora. Primeiro, é que este aviso de colocar em prática o que está sendo dito, tá, é algo de forma extremamente pessoal. Guarde o seu coração. Veja que o versículo 12, tá, o autor sagrado, ele nos diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Chamo a atenção de vocês para o termo afaste. No original grego, apostenai é a raiz da palavra apostasia. O aviso é para proteger nossos corações, porque há um perigo em cada uma de nossas vidas de se afastar do que sabemos ser a verdade. O que é um coração maligno de incredulidade? É um coração que se distancia de Deus, um coração que não acredita em Deus, um coração que não confia em Deus, é um coração que não segue, que não obedece às orientações de Deus. Então, um aviso
É um aviso, né, de forma pessoal. É um aviso exclusivo para você. É um aviso, né, para mim. Mas observe também, né, que aqui há uma instrução para colocar em prática. E em segundo lugar, esta prática de forma corporativa. Ou seja, o autor chama a atenção do todo. E ele vai então orientar estes, no verso de número 13, a incentivar uns aos outros. Observe, podemos ler os versos de número 13 ao verso de número 15. Se você permanece aí com a sua Bíblia aberta, pode então acompanhar, que diz: pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. A palavra aqui traduzida por exortação vem do grego parakaleo. A palavra, ela também foi utilizada por Jesus para descrever a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, como pode ser visto em João capítulo 14, no verso de número 16. O significado da raiz da palavra tem a ver com aparecer ao lado para ajudar. É exatamente isso que significa a expressão, né, parakletos. Né? Então, a preposição para, que quer dizer perto de, ou se colocar perto de, ou chamado para, se colocar próximo de, tá? Significa, né? Então, o significado aqui pode ser ilustrado ao imaginar alguém correndo ao lado de um corredor de longa distância e exortando a terminar o percurso. Se você acha que não precisa de mais ninguém para viver a vida cristã, eu quero lhe dizer que você está esboçando uma atitude extremamente arrogante, orgulhosa e corre risco de afundar na fé. A vida cristã é uma vida para se viver de forma coletiva, solidária. Nós carecemos uns dos outros. Como muito bem disse Charles Swindoll em o seu livro intitulado Insights para a Vida. Charles Swindoll, ele disse: alcançar e encorajar alguém não é apenas um slogan publicitário, nostálgico e sentimental. Disse Swindoll de forma enfática, é uma ordem bíblica. Portanto, nós precisamos estimular uns aos outros. Precisamos do encorajamento dos outros crentes, porque o pecado, ele é enganoso. Parece bom, promete muito, mas escraviza e deixa quebrado, destrói famílias, destrói vidas e arruína nosso testemunho. Não apenas isso, mas endurece uma pessoa. Quanto mais uma pessoa peca, mais fácil é continuar pecando. Queridos irmãos, precisamos uns dos outros. Precisamos que outros nos avisem quando estivermos com um problema. Quão diferente poderia ter sido a história dos israelitas no deserto se mostrasse uma preocupação diária em promover entre si uma fé permanente em Deus, em vez de incitar mutuamente o descontentamento
por murmúrios e descrença. Como igreja de hoje, ainda temos a opção de encorajar um ao outro em nossa caminhada com o Senhor, ou transmitir histórias e murmurar sobre as injustiças. Quero concluir hoje é que muitas pessoas, quando questionadas sobre a fé, essas pessoas apontam para o seu êxodo. Quando começaram com Cristo, eles podem se tornar até eloquentes sobre sua experiência. Como alguém ousa questionar isso? Eles seguiram em frente. O Egito à esquerda foram batizados, identificados como o povo de Deus, beberam visivelmente da mesma rocha que é Cristo. Eles usavam o mesmo vocabulário redentor, com as mesmas frases piedosas, mas vieram os problemas e eles se afastaram. O êxodo deles é uma memória conveniente, mas confiar em Deus agora, isto é um problema, pois a fé destas pessoas muitas vezes se encontra morta. Mas e este aviso que a palavra de Deus nos traz? O que vamos fazer hoje? Vamos ouvir e agir? Então, se você está ouvindo esta voz de amor de Deus, falando com você hoje, não endureça o seu coração. Ouça com atenção e se arrependa dos motivos pelos quais o seu coração pode estar endurecido. Quando há um quebrantamento, quando há um coração contrito, Deus não despreza. Grandes coisas acontecem em sua vida e em sua volta quando demonstramos atentamente arrependimento e nos voltamos para os avisos solenes da palavra do Senhor. Querido irmão, querido ouvinte, lembre-se, só em Cristo há salvação. Ele é superior a tudo e a todos. Que Ele, pois, muito te abençoe. Até o nosso próximo encontro.